Brasil Império ou Brasil Imperial. Foi um estado que existiu no meado do século XIX, que compreendia grandes partes territoriais, que formaram o Brasil e o Uruguai atuais. O brasileiro, do ponto de vista político, se divide comumente em 3 fases. Primeiro período corresponde ao primeiro reinado. Foi aquele que Dom Pedro I foi o primeiro imperador até 1831. O segundo período é o período da regência, período esse que vai até 1840. O terceiro período é chamado segundo reinado, aquele que é comandado por Dom Pedro II. Dom Pedro II no poder. Quando Dom Pedro II era menor, a Constituição de 1824 determinava que deputados e senadores elegessem uma regência composta por 3 membros. O período entre 1831 a 1837 compreendeu as regências trina provisória, trina permanente e una de Feijó, durante as quais foram tomadas várias medidas liberais. As liberais criaram em 1834 o ato adicional, para permitir que os governos locais pudessem criar suas próprias assembleias e servir aos interesses dos políticos provinciais. Diante de uma instabilidade política cada vez mais evidente, com esse todo de revoltas populares, os 2 partidos, liberal e conservador, chegaram a uma conclusão de que a ordem deveria ser mantida e que isso somente seria possível com a antecipação de Dom Pedro II no trono. Antônio Carlos de Andrade Silva, do Partido Liberal, levou adiante ideias de um grupo seu netamente criado, o Clube da Maioridade, contando com o apoio da imprensa de alguns manifestantes para pressionar o Senado a votar a favor da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, que tinha somente 14 anos na época. Este fato ficou conhecido como o golpe da maioridade. Segundo, período esse que termina também em 1889, com a Proclamação da República. Proclamação da República. Com o passar dos anos, a monarquia foi perdendo seu poder político, principalmente após os desentendimentos com a Igreja Católica e com o grande enfraquecimento com o exército com a Guerra do Paraguai. Em novembro de 1889, um levante militar dirigido por Marechal Manuel Deodoro da Fonseca obrigou Dom Pedro II a abdicar. Foi assim que, no dia 15 de novembro daquele ano, foi proclamada a República do Brasil no Rio de Janeiro, no quartel-general do Exército. Em seguida, uma série de reformas de inspiração republicana foi decretado, entre elas a separação do Estado e da Igreja. A redação de uma nova Constituição foi finalizada em junho de 1890. Inspirado na Constituição dos Estados Unidos, foi anotado em fevereiro de 1891, primeira Constituição republicana, fazendo do Brasil uma república federal, sob o título Estados Unidos do Brasil. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente eleito do Brasil. Após 67 anos, a monarquia chega ao fim, e tinha nisso a República Brasileira, com Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço, uma consolidação da democracia no Brasil. Colônia do Rei de Portugal, o Brasil tornou-se a sede do governo do Império Português em 1808, quando então o príncipe regente de Portugal, que futuramente se tornaria o rei Dom João VI, fugiu da invasão do território português pelas tropas de Napoleão Bonaparte e estabeleceu com a família real na corte da cidade do Rio de Janeiro. Dom João VI elevaria o Brasil na condição de Reino Unido com Portugal, sua ex-metrópole. Mais tarde, Dom João VI retornou para Portugal, deixando seu herdeiro e filho mais velho, Dom Pedro, na condição de príncipe regente do Reino do Brasil.
O Reino do Brasil desmembrou-se do Reino Unido de Portugal-Brasil e, através com sua independência, a 7 de setembro de 1822, proclamada por Dom Pedro I, príncipe real que antes da independência era o herdeiro do trono como príncipe real do Reino Unido de Portugal-Brasil e Algarves. O Reino do Brasil, independente em 1922 e por conseguinte desmembrado do Império Ultramarino Português, torna-se Império do Brasil em 12 de outubro de 1822, com a aclamação do Império Dom Pedro I, confirmado em 25 de março de 1824. Com a outorga da Constituição Brasileira de 1824, Dom Pedro I abdicou do trono imperial do Brasil em 7 de abril de 1831 e imediatamente partiu para a Europa para se envolver na Guerra Civil Portuguesa. O sucessor de Dom Pedro I era seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade na época da abdicação. Por isso foi instalada uma regência. A condição de Dom Pedro II assumindo o império com apenas 5 anos de idade foi o estopim para as revoltas regionais, protagonizadas por grupos revolucionários locais que defendiam um método de Estado com maior autonomia às províncias. O Império do Brasil terminou com a deposição em 15 de novembro de 1889 do imperador Dom Pedro II, após um reinado de 58 anos por meio de um golpe de Estado encabeçado por um grupo de líderes militares, que culminou com a adoção de uma forma republicana de governo.